Capítulo 15. Existe um Salvador. Eu realmente preferiria pular este capítulo. Estou ansioso por entrar na boa parte, aquela a respeito de Deus ouvindo do céu e curando a nossa terra. Faz parte, talvez, da natureza humana evitar as coisas difíceis e desagradáveis. Se fizermos, porém, um desvio desta parte da jornada, temo que falharemos em chegar ao nosso destino. Se esta parte não fosse importante para Deus, se Ele a considerasse indigna de nossa atenção, Ele não a teria incluído em sua fórmula para o reavivamento. Mas Ele incluiu. Por quê? Porque o pecado é um assunto sério. O pecado é tão sério que custou a vida do Filho de Deus. Não podemos encobri-lo, brincar com ele, ignorá-lo ou acariciá-lo. Deus está chamando o seu povo em todos os lugares a se humilhar e orar e buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Quero dizer com humildade, mas com ênfase, se escolhermos não deixar que Jesus trate do pecado em nossa vida, todos os outros esforços de buscá-lo serão feitos em vão. Nossa humildade será uma farsa. Nossas orações não serão ouvidas. Veja Salmo 66, 18. E não teremos nenhum desejo de buscá-lo. Levando a sério o pecado. Guardo em minha Bíblia uma cópia do excelente artigo de Ellen White sobre o reavivamento e reforma, intitulado A Maior Necessidade da Igreja. Foi publicado na Review in Herald de 22 de março de 1887 e pode ser encontrado no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 121 a 127. Eu o conservo por 3 razões. Primeira, ele me dá inspiração e motivação para orar por mim e por minha igreja, para que experimentemos o reavivamento. Segunda, ele me sacode da mornidão e do estupor com que sou, por minha permissão, frequentemente embalado. E terceira, ele me mostra claramente como obter o derramamento do Espírito Santo. Este artigo começa com aquelas palavras familiares. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades, e contém não menos que 6 apelos para que o povo de Deus confesse e abandone seus pecados. Isto faz parte do trabalho de preparação em que temos de nos empenhar antes que o reavivamento possa vir. Ainda no começo, ela diz que nosso Pai Celeste está mais disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que lhe o peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. É óbvio que confessar e vencer são coisas que precisamos levar a sério. O que foi mesmo que aconteceu com o pecado? Hoje, basta a simples menção da palavra pecado para que muitas sobrancelhas se ergam em condescendência. Já não falamos sobre isto. Nestes tempos mais iluminados e politicamente mais corretos, preferimos falar de fracassos morais e desvios, doenças, cumplicidade e estilos de vida alternativos. Dizem que uma das características de nossa época, de sua vida e pensamento e teologia, é a falha do senso do pecado, é a falta do senso do pecado. Em vez de odiar e aborrecer o pecado por causa do que ele fez à raça humana e do quanto ele custou ao Filho de Deus, fizemos as pazes com ele, demos água a ele e agimos como se não existisse um diabo que brama ao redor como um leão em busca de alguém para devorar. Isso parece muito antiquado? Parecido com retórica bíblica fora de moda? Se a resposta é sim, é porque perdemos o senso da dimensão do pecado. Certos comportamentos e atitudes
têm sido tolerados como se fossem necessários, e com o tempo nós os aceitamos como se fossem normais e já nem os percebemos. Antes, porém, que o verdadeiro reavivamento possa vir à Igreja de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo enfrente o pecado em nossa vida. Temos que perder nossa exibição de justiça própria que diz: eu estou bem, ou você está bem. Temos que nos humilhar diante de Deus e confessar nossa fraqueza, nosso amor àquilo que Ele odeia, o pecado. Mais do que listas, eu entendo que em qualquer discussão sobre o pecado, a maioria dos adventistas imediatamente se agarrará às suas listas mentais de coisas que não estão fazendo. Eles não estão bebendo, às vezes, não estão fumando, não estão comendo isto ou aquilo, não estão vestindo isto ou aquilo. Mas as aparências externas são geralmente a parte fácil do cristianismo. É fácil parecer justo, mas o que será que Deus terá de fazer para nos separar do orgulho, da busca de nossos interesses próprios, da maledicência e da inveja que estão a corroer a alma do corpo de Cristo e a impedir as chuvas de bênçãos do reavivamento de que tanto carecemos? Por favor, não me entenda mal. Não estou dizendo que as exterioridades não são importantes. Elas são importantes porque refletem as escolhas e afeições daqueles que se dizem ser o povo de Deus, separados para serem santos. O que vai no coração, porém, é muito mais importante. Se tudo que a nossa religião pode fazer por nós é tornar-nos bons cidadãos, pessoas altamente morais e bondosas para os animais, então ela fracassou. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e uma vida toda nova. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Frequentemente, os adventistas param no comportamento. Colocamos o comportamento na linha, dominamos as exterioridades do vestuário, regime alimentar, etc. Mas falhamos em atacar a causa mais profunda. Talvez você já conheça a história da mulher que na reunião de oração costumava orar assim: Senhor, remove do meu coração as teias de aranha do pecado. Cada semana, quando chegava a hora dela orar, ela fazia a mesma petição: Senhor, remove do meu coração as teias de aranha do pecado. Com o tempo, um dos membros mais jovens do grupo sentiu-se incomodado e, na próxima vez que a velhinha orou, Senhor, remove do meu coração as teias da aranha do pecado, o jovem imediatamente acrescentou: E por favor, Senhor, mata essa aranha. Já é hora de deixar Jesus lançar o machado à raiz do nosso problema. Que maus caminhos? Que maus caminhos? Pode ser que alguns dos leitores se sintam ofendidos por eu estar inferindo que, de início, existe um problema. Nós não gostamos de nos enxergar como realmente somos. A verdade dói. Talvez seja esta a razão de eu nunca ter ouvido alguém recitar Apocalipse 3, 14 a 17 numa reunião em que todos compartilham seus versos bíblicos favoritos. Não obstante, esta é a nossa condição. Algumas pessoas na igreja querem chamar todos a um arrependimento corporativo devido àquilo que os adventistas fizeram ou deixaram de fazer em 1888. Eu digo, por que ir tão longe? Há bastantes críticas cruéis, juízos severos, opiniões precipitadas, palavras desamorosas, menosprezos secretos de uns aos outros e condenações secretas de uns aos outros na igreja hoje que necessitam de arrependimento exatamente agora. Uma das grandes tragédias que está ocorrendo em nossas comunidades negras é o fenômeno conhecido como crime negro em negro. A revista Newsweek, em sua edição de 10 de janeiro de 1994, relata os fatos alarmantes. O FBI catalogou
23.760 assassinatos em 1992. Aproximadamente 50% das vítimas eram negros e nos casos em que o atacante foi identificado, 94% das vítimas negras foram assassinadas por outros negros. O que dizer, porém, do crime adventista em adventista? As coisas que dizemos e os sentimentos que abrigamos contra outras pessoas de nossa própria fé, que divergem de nossos conceitos e estratégias, fariam corar até os não cristãos. Qual será a porcentagem de ex-adventistas que não querem ter absolutamente nenhum relacionamento com a igreja porque algum companheiro adventista, um irmão ou irmã em Cristo, os emboscou em um momento de fraqueza e disparou contra eles um míssil de juízo antecipado e os abandonou, dando-os por mortos? Já procuramos o inimigo e descobrimos que o inimigo somos nós? Em uma cândida e dolorosa admissão, Ellen White afirma: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Divisões e até amargas dissidências que infelicitariam qualquer comunidade mundana são comuns nas igrejas, porque há tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda palavra de que Satanás se possa aproveitar. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Engendram-se e multiplicam-se incriminações e recriminações. Satanás e seus anjos operam ativamente para obter uma colheita da semente assim semeada. Os mundanos contemplam isto e exclamam zombeteiramente: como esses cristãos se aborrecem uns aos outros? Eu lhes faço uma pergunta: quando é que vamos parar com essas disputas, nomes feios e críticas? Se não pararmos, Satanás nem precisará trazer a perseguição para nos deter. É só ele nos deixar sozinhos que nós mesmos nos destruiremos. Antes de vermos o cumprimento das promessas de Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós temos um trabalho a fazer. Temos que nos converter de nossos maus tratos de uns para com os outros, rasgar nossos corações e não as nossas vestes, e voltar para o Senhor, nosso Deus. O arrependimento precisa começar pela liderança. E daí, como chegará o arrependimento à igreja? Quem abre o caminho? É verdade que, enquanto cada um tem que responder a Deus pelos seus próprios pecados e por sua disposição ou indisposição de responder ao seu chamado, os líderes da Igreja de Deus têm que estar à frente na busca dessa experiência em favor de si mesmos e em favor dos membros. No concílio anual de 1973, realizado em Tacoma Park, Maryland, Ralph Watts apresentou aos pastores e administradores ali reunidos uma mensagem devocional que fez esta questão do arrependimento chegar aos corações com clareza e urgência, dirigidas pelo Espírito Santo. Como líderes, precisamos estar verdadeiramente empenhados em sondar nosso próprio coração antes de podermos levar outras pessoas à experiência de arrependimento. É necessário que haja uma determinação de corrigirmos todas as más tendências de nossa vida e de desconfiarmos de nós mesmos. Depois de apresentar o exemplo de Esdras, começando com a história de seu próprio arrependimento e conversão, seguida por sua intercessão em favor do país diante de uma assembleia de líderes e leigos judeus, Watts passou a fazer o seguinte apelo prático: o que aconteceria se, no futuro próximo, uma comissão de associação ou de união se reunisse não para discutir uma agenda, mas para gastar o dia todo em oração pelo povo de Deus? Irmãos, este é o tipo de humildade e arrependimento que Deus espera de seu povo hoje. Eu afirmo que um reavivamento certamente viria se gastássemos um dia inteiro deixando de lado a agenda e a discussão de problemas,
para dobrar nossos joelhos e orar pelo povo de Deus e pelo corpo de membros da associação, e então voltássemos para as nossas igrejas. Tanto na vitalidade da oração na congregação, quanto no ímpeto rumo ao arrependimento entre os membros, o pastor é quem dá o exemplo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e ore: poupa o teu povo, ó Senhor. Buscar o Salvador. Em seguida, nós, como um povo, precisamos voltar para Cristo e buscá-lo como o nosso Salvador. Andrew Murray escreve: a razão de tantas pessoas buscarem fervorosamente e em vão pelo poderoso fortalecimento do Espírito no homem interior e pela prometida manifestação de Cristo que vem através do Espírito se deve a isto: eles não buscam a Cristo pelo que ele realmente é, o primeiro e o último, um Salvador, libertador do pecado. Lembro-me muito bem daquele sábado à tarde em que me dei conta de que até então eu estivera a me relacionar com Jesus mais como um Papai Noel espiritual do que como um Salvador do pecado. Enquanto andava com minha família no horto florestal de Boise, eu vi de novo, como se fosse a primeira vez, que minha maior necessidade não era mais dinheiro para pagar impostos ou para dar entrada na compra de uma casa. Mas sim um coração puro. Senti que necessitava de seu perdão e o recebi como meu Salvador mais uma vez. Contudo, se não considerarmos o pecado em sua amplitude, a obediência a Cristo também se tornará algo de pequena importância. Você faz o que é certo para você e eu faço o que é certo para mim, e no céu nos encontraremos nas esquinas de Sião e na Avenida Jerusalém, para juntos cantarmos algumas estrofes do hino Amazing Grace, Graça e Céus. Sei que na realidade não dizemos coisas como essas, mas não estarão nossas ações e atitudes traindo esses sentimentos? Estamos dispostos a nos acomodar com aquelas coisas de nossa vida que estão impedindo o nosso crescimento cristão e provocando curto-circuito em nosso poder espiritual? Existe um Salvador que espera ansiosamente que não apenas sintamos pesar pelos nossos pecados, mas que experimentemos uma mudança fundamental de nossa maneira de pensar que resulte em restauração de propósito e renovação de perspectiva. Ele não espera que façamos isso sozinhos. De fato, nossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. É a bondade de Deus que o conduz ao arrependimento, e não a sua determinação de se reformar. Sim, Deus requer a entrega da sua vontade, mas isto é tudo o que você pode fazer. E mesmo esta ação é incitada pelo Espírito Santo. Assim, como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos nos arrepender sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. O que é que está impedindo você de experimentar a medida completa da vida e do amor de Deus em sua vida? Está você viciado na pornografia? Você perde a batalha com o controle remoto quando na televisão desfilam libidinosas cenas de sedução e de encontros ilícitos? Você golpeia os irmãos da igreja com palavras ásperas e críticas e ainda se orgulha de sua habilidade de defender os padrões da igreja? Está você comendo e bebendo em detrimento de você mesmo em vez de o fazer para a glória de Deus? Será que você é um espinho na carne do pastor, uma autoproclamada comissão de uma pessoa que sente ser sua obrigação endireitá-lo para que ele comece a ver as coisas do mesmo jeito que você? Será que a ira oculta leva você a espancar seu cônjuge ou seus filhos? Você bate na sua esposa ou abusa sexualmente de seu filho ou sua filha? Nenhum hábito pecaminoso é grande demais para Deus.
Quero hoje declarar a você que ele não está morto. Ele ressuscitou. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59:1. Ele é o Salvador que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7:25. Precisamos, porém, vir a ele em busca da cura. Nada pode tomar o lugar deste passo em nossa caminhada com Deus. Se viermos a ele, ele nos receberá com braços abertos e nos dará o dom do arrependimento para que tenhamos ódio do pecado que tenazmente nos assedia e nos convertamos de nossos maus caminhos. Venha Jesus agora, venha correndo. Se você se humilhar diante dele e confessar o seu pecado e pedir que ele lhe dê o dom do arrependimento, não o dará ele? Não deixe que nada o detenha, nem as suas próprias dúvidas sobre a sua sinceridade, nem as acusações de Satanás de que seu caso não tem esperança. Quando Satanás vem dizer que você é um grande pecador, levante os olhos para o Salvador e fale dos seus méritos. Isso ajudará você a olhar para a sua luz. Reconheça os seus pecados, mas diga ao inimigo que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e que, por seu grande amor, você poderá ser salvo. O chamado ao arrependimento é a última porta pela qual temos de passar na estrada que conduz ao reavivamento. Se o deixarmos fora de nossas orações, certamente deixaremos de receber a bênção que Jesus tanto almeja conceder. Não permitamos nem um pouco mais que ele continue esperando. Jesus, um livro aberto eu sou. Cada página de meu coração podes ler. Jesus, não darás uma olhada só? Ajuda-me a um novo começo achar.